Olá, queridos alunos. Aqui vamos começar esse novo modelo de aula, falando hoje sobre controladoria. Nós subdividimos esse primeiro vídeo, essa primeira videoaula, em 3 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então nós vamos fazer essa primeira videoaula subdividida em 6 partes. E vamos começar falando sobre ciência. O assunto é controladoria, mas nós vamos falar um pouco sobre ciência. E a pergunta que eu faço é: a controladoria é uma ciência? O que vocês acham? É uma ciência? Não é uma ciência? Qual é a opinião de vocês? Aproveitem o fórum para responder essa pergunta. A controladoria, sim, é uma ciência. E nós vamos aqui falar sobre isso um pouco. Vamos falar um pouco sobre conceitos, objetivos, estrutura da controladoria. E a controladoria é uma ciência. Isso é comprovado. Mas o que vem a ser ciência? O conceito de ciência relativo, conhecido, abrangente, refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemática. Em sentido estrito, ciência refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico. Adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de tais pesquisas. Então, a ciência envolve pesquisa, né, conhecimento baseado no método científico. E aí a pergunta que fica para vocês é a seguinte: controladoria é uma ciência? Bom, controladoria, sim, é uma ciência. Assim como a contabilidade é uma ciência. Então, se a controladoria está dentro da contabilidade, obviamente a controladoria também é uma ciência. E consiste em um corpo de doutrinas e conhecimentos relativos à gestão econômica das empresas, com o fim de orientá-las para a eficácia. Existem duas escolas de contabilidade, basicamente, né? Vamos falar na escola americana, onde é o esforço na escola americana. A contabilidade é um processo de comunicação de informação econômica para propósito de tomada de decisão, tanto pela administração como por aqueles que necessitam fiar-se nos relatórios externos, né? Aqueles relatórios que são dados direcionados para o ambiente externo da empresa. E a outra escola é a escola italiana. Quando vocês estudaram a teoria da contabilidade, certamente vocês se enveredaram, conheceram um pouco do que é a escola americana, uma escola mais pragmática, e a escola italiana, uma escola anterior da escola americana. E a escola anterior, a italiana, dizia que, em seu aspecto teórico, a controladoria e a própria contabilidade é a ciência que estuda e enuncia as leis do controle econômico das empresas de todas as classes e deduz as normas oportunas a seguir para que esse controle seja verdadeiro e eficaz, né? Persuasivo e absolutamente completo. Então, essas são as duas escolas de contabilidade, onde a controladoria se incorpora, né, se
está inserida. E agora vamos ver aqui as teorias da contabilidade. Existem basicamente 3 teorias na contabilidade. A primeira teoria da decisão é o esforço para explicar como as decisões acontecem, onde a tomada de decisão depende de informações de dados, informações dos dados, para que essas decisões possam acontecer. A segunda teoria é a teoria da mensuração. A teoria da mensuração trabalha com a avaliação dos dados, né? Portanto, é importante que ela seja estabelecida de forma correta, né? Estabelecida corretamente. E a terceira teoria é a teoria da informação, que tem como objetivos alcançar seus objetivos, né? Pelo eficiente uso de seus recursos. Então, segundo o texto aqui, vem de encontro com o seu propósito, que é possibilitar uma organização alcançar seus objetivos pelo eficiente uso de seus recursos. Em um sentido mais abrangente, é a ideia de eficiência. A ideia de eficiência é expressa na relação entre entrada e saída, aquele modelo bem conhecido de vocês, de entrada e saída, onde no meio existe o processamento. Tá? Então, essas são as 3 teorias básicas da contabilidade, onde a controladoria se insere. Portanto, meus queridos, nós temos aí uma conclusão. Observamos que a contabilidade saiu, nas últimas décadas, da teoria do lucro, que envolve a mensuração e comunicação da informação, para a teoria da decisão. E, em função disso, podemos estudar a controladoria, a controladoria como uma forma de acontecer a verdadeira função contábil. E, em função disso, entendemos que a controladoria, como forma de acontecer a verdadeira função contábil, ela se processa através de um modelo, né, de entrada, processamento e saídas, segundo o modelo de Catelli, que vocês veem aí na tela. Tá? Espero que esteja sendo fácil para vocês entenderem. E esse modelo de Catelli tem a entrada, o processamento e as saídas, onde a entrada corresponde à ocorrência do fato, o processamento, os 3 modelos que nós já vimos, identificação, mensuração e informações, e a saída, os resultados, né? O output são os resultados desse processamento. Muito bem. Por conta disso, a controladoria se baseia em crenças e valores para criar o modelo de gestão e sistemas de informações que promoverão a tomada de decisão. Então, ela se baseia em sistemas que se processam dentro da controladoria para gerar a informação, que dessa informação acontecerá a tomada de decisão. Veja esse infográfico que orienta o processamento do trabalho da controladoria para gerar informação para a tomada de decisão. Tudo começa nas crenças e valores. Essas crenças e valores geram um modelo de gestão, que a gente vai ver na sequência, esse modelo de gestão. E, a partir daí, existem os princípios orientadores dos gestores, né? Onde os gestores se orientam para a tomada de decisão.
Em seguida, vemos o processo de gestão, que envolve o planejamento estratégico, o planejamento operacional, a execução e o controle. E, na sequência, os sistemas de informações, com o modelo de decisão, o modelo de mensuração e o modelo de informação. Como output desse processo, nós temos efetivamente a tomada de decisão. A empresa como um sistema aberto. O que vocês acham? A empresa é um sistema aberto ou um sistema fechado? Ela é uma empresa, a empresa é um sistema aberto. Ela não pode ser fechada, porque ela depende do ambiente para ela poder gerar o seu objetivo final. Mas por que a empresa é um ambiente aberto? Porque ela se relaciona com o ambiente interno próximo e o ambiente externo, que é o ambiente remoto. Né? Então vejamos graficamente como é que se processa esse conceito. Nós temos aqui a empresa com as entradas, né, o input, o processamento dentro da empresa e as saídas que correspondem aos produtos e serviços. Essa empresa ela está correlacionada com o ambiente mais próximo dela, que são os clientes, os concorrentes, os meios de comunicação, sindicatos, acionistas, governos, comunidades, fornecedores, tecnologia. Todos esses entes aqui, eles se relacionam diretamente com a empresa. Então, esse é o ambiente mais próximo da empresa. Mas a empresa também se relaciona com o ambiente externo, um ambiente remoto, que são a própria sociedade, a política, os recursos naturais, o clima, a demografia, a economia, legislação e tributos, educação, cultura. Todos esses ambientes, todos esses entes estão intimamente ligados com a empresa. Não ligado tão diretamente quanto o ambiente próximo, mas ligado de uma forma remota, porque a empresa está inserida dentro de uma sociedade. A empresa depende das políticas internas e externas do governo para poder fazer o processamento do seu negócio. A empresa precisa dos recursos naturais e recursos humanos também para poder gerar o seu objetivo final. O clima também influencia nessa empresa. A demografia, né, também influencia essa empresa. A própria economia, porque a empresa está dentro dela, então ela reflete a evolução, a involução, a produtividade, não produtividade, os resultados positivos, resultados negativos, estão sendo influenciados por essa economia. Legislação e tributo nem se fala, então. A empresa está envolvida nesse ente, né, chamado legislação e tributo, porque os seus produtos eles são tributáveis. E a empresa depende da legislação para saber como tributar os seus produtos. A educação, claro que a educação está envolvida dentro da empresa na medida em que essa educação influencia seus colaboradores, seus diretores e toda a própria sociedade no conhecimento dos objetivos dessa empresa. Inevitavelmente, a cultura também é um influenciador remoto dessa empresa. Mas agora vamos falar sobre a missão da empresa. Qual é a missão da empresa, finalmente? Todo o sistema envolve um processo de entrada, processamento e saídas. Tá? A empresa não foge desse sistema. Um processamento eficiente de uma empresa gera uma retroalimentação desse processo e o seu resultado promove a eficácia da empresa. Né? E um controle e avaliação de todo o sistema, como esse gráfico demonstra. Portanto, a missão
das empresas correspondem aos seus objetivos permanentes, que consistem em otimizar a satisfação das necessidades humanas. É para isso que elas existem. A origem primária são as necessidades humanas. Para satisfazer essas necessidades humanas, as empresas estão ali para produzir bens e serviços. Tá? Quanto aos critérios de eficácia organizacional, nós temos, segundo Gibson, de 1988, o seguinte texto de Gibson, abre aspas. O fato de as sociedades criarem organizações que fornecem bens e serviços implica que seu bem-estar será determinado em larga escala pela maneira como elas levam a cabo suas tarefas. Ou seja, as sociedades esperam de suas organizações um desempenho eficaz. Já vamos falar sobre esse desempenho eficaz. Para estes autores, especialmente Gibson, do ponto de vista da sociedade, a eficácia é o grau segundo o qual as organizações atingem suas missões, metas e objetivos. Também, na sequência, já vamos falar sobre missões, metas e objetivos. Dentro das restrições de recursos limitados, e nesse sentido, devemos introduzir o conceito de eficiência. Ele se refere ao processo pelo qual a organização maximiza seus fins com o mínimo de recurso. Esse é o objetivo de toda organização. Tá? Desta forma, uma organização eficaz deve necessariamente ser eficiente. Esse é o conceito de eficácia de Gibson. Uma organização eficaz deve necessariamente ser eficiente. E a eficácia ocorre ao se atingir objetivos previamente estabelecidos como resultado das atividades ou do esforço. A eficiência mostra a relação existente entre o resultado atingido e os recursos utilizados para alcançar aquele resultado. Muito bem. Então, essa é a relação que Gibson faz entre eficiência e eficácia da empresa. Tá? Vejamos um modelo, segundo Gibson, que define esse conceito de relação de eficácia e eficiência. Nós temos aí um modelo criado por Gibson que nos dá os critérios da eficácia organizacional. Tá? Então vejam que nós temos no curto prazo a produção, a eficiência e a satisfação das necessidades, como já vimos. Depois, no médio prazo, a adaptabilidade e desenvolvimento desse sistema. E no longo prazo, a sobrevivência e continuidade do mesmo sistema e, logicamente, da empresa. Vamos detalhar isso? No curto prazo, então, temos os critérios de eficácia apresentados pelos autores, especialmente Gibson. Produção. Competência organizacional em produzir a quantidade e a qualidade de produtos e serviços demandados pelos clientes, consumidores, a própria sociedade que demanda esses produtos da organização. Eficiência é a relação adequada entre os recursos consumidos, ou seja, a entrada, o input, e os produtos e serviços produzidos, quer dizer, os resultados obtidos ou output do sistema, a saída do sistema. E no meio desse input e desse output, no meio dessa obtenção adequada dos recursos consumidos e os resultados obtidos, nós temos o processamento.
dos recursos para chegar ao objetivo. Então, é isso que gera a eficiência. Quanto melhor a capacidade da empresa de minimizar seu custo, de agilizar o processamento, maior será a eficiência dela na produção desses produtos. E, finalmente, no curto prazo, teremos a satisfação. O que é a satisfação? É o grau de aceitação social dos envolvidos no processo sistêmico, tanto dos agentes internos da organização, quanto dos agentes externos que se relacionam com essa organização, como, por exemplo, fornecedores, clientes, governo, aqueles que são envolvidos no ambiente mais próximo da organização, como nós já vimos anteriormente. No médio prazo, como a figura anterior descreve, os critérios de eficácia organizacional são a adaptabilidade, que é a forma pela qual a organização reage apropriadamente às alterações que lhe afetam, tanto originadas internos quanto externamente, e nós vimos naquele quadro anterior do ambiente próximo e o ambiente remoto, que são muitas as variáveis que podem afetar a organização. E a organização ela tem que criar um sistema de adaptabilidade para essas variáveis que são produzidas não só pelo ambiente próximo, como pelo próprio ambiente remoto, externo da organização. E além da adaptabilidade, no médio prazo também se estabelece o desenvolvimento relacionado aos investimentos feitos na própria empresa no médio prazo, com o objetivo de aumentar sua capacidade de sobrevivência a longo prazo. Esses investimentos são fundamentais, eles são feitos, obviamente, pelos seus investidores, pelos sócios, pelos donos da empresa, para que a empresa possa ter continuidade. E, por falar em continuidade, a gente viu lá no quadro que a continuidade é exatamente o ambiente de longo prazo desse processo, né, de eficácia organizacional. Gibson conclui, então, dizendo que, abre aspas, o teste último da eficácia organizacional é a sua capacidade de manter-se no meio ambiente. A sobrevivência, portanto, é a medida última de longo prazo da eficácia organizacional. Eles acreditam que a sobrevivência organizacional está ligada ao aspecto temporal de longo prazo, o que se ajusta ao postulado contábil de que o famoso princípio da contabilidade aí agindo dentro desse processo de eficácia organizacional, né? O princípio da continuidade. Então, bem lembrado do que é isso, né? O princípio da continuidade. Agora vamos falar sobre a missão, a visão e valores, que envolve não só a controladoria, como as empresas em geral. Então, falamos acima em processamento que ocorre dentro da empresa para que ela chegue a uma tomada de decisão no modelo de gestão. Aqui vamos ver como é que
como é que se chega a esse modelo de gestão? Esse modelo de gestão se chega através da declaração da visão da empresa, a declaração da missão, metas e os objetivos bem definidos. E nós vemos aí a missão declarada pela empresa. Vamos ver o que vem a ser essa missão. Essa missão é assegurar a eficácia da empresa por meio da otimização dos seus resultados. Então, assegurar a eficácia da empresa por meio da otimização dos seus resultados. E qual é a melhor medida da eficácia operacional, da eficácia empresarial? É o lucro. É através do lucro que você vê como é que esses resultados estão favorecendo a empresa de uma forma geral, né? Hecker e Wilson, eles falam o seguinte: a controladoria não compete o comando do navio, pois essa tarefa é do primeiro executivo. Representa, entretanto, o navegador que cuida dos mapas de navegação. Olha o grau de importância que tem a controladoria dentro de uma empresa. Ela não executa, ela não decide, mas quem decide depende dela para ter informações ao qual ela é a responsável por produzir, né, para que o responsável em decidir tome suas decisões. É sua finalidade manter informado o comandante quanto à distância percorrida, olha que analogia bacana essa, né? Ao local em que se encontra e à velocidade da embarcação, a resistência encontrada, os desvios de rotas, os recifes perigosos e os caminhos traçados nos mapas para que o navio chegue ao destino. Então vejam essa relação que Hecker e Wilson fazem da controladoria com um navio. Existe o comandante lá, que é o responsável pela direção em levar o navio à frente, mas esse comandante, sem o seu ajudante mais próximo, que no caso de uma empresa é o controlador, a controladoria, ele jamais vai conseguir chegar em lugar nenhum. Tá? Peleia fala o seguinte: dá suporte à gestão dos negócios da empresa de modo a assegurar que esta atinja seus objetivos, cumprindo assim a sua missão. Tá? Então, é extremamente importante que vocês entendam a missão da controladoria dentro de uma empresa. Eu não vou dizer que a controladoria é a segunda instância dentro de uma empresa, mas eu vou dizer que ela é uma das principais instâncias da empresa, porque sem o feedback, sem o objetivo alcançado pela controladoria, que é fornecer informações, jamais os executivos, que têm a obrigação, a responsabilidade pela decisão, vão conseguir tomar alguma decisão. Tá? Então, essa é a missão da controladoria. Agora, vamos ver, dentro desse quadro, desse modelo de gestão em processo de gestão, qual é o modelo, basicamente, qual é o modelo de gestão. Então, vejam aí no quadro que o modelo de gestão é um produto do subsistema institucional e pode ser definido como um conjunto de normas e princípios que deve orientar os gestores na escolha das melhores alternativas para levar a empresa a cumprir sua missão com eficácia. A palavra eficácia está sempre envolvida nesse modelo de gestão, nesse processo de gestão dentro de uma empresa, né? E porque eficácia está relacionada com o resultado da empresa, né? Enquanto a eficiência está relacionada com o processamento dentro dessa mesma empresa. Então, repetindo aqui, modelo de gestão é um produto do subsistema institucional e pode ser definido como o conjunto de normas e princípios que devem orientar
os gestores na escolha das melhores alternativas para levar a empresa a cumprir sua missão com eficiência. E essas normas e princípios que devem orientar os gestores, elas vêm do momento anterior, né? Que é da missão. Valores, missão, objetivo. São essas as normas que vão conduzir os gestores na escolha das melhores alternativas. O modelo de gestão ideal deve ser estruturado considerando os seguintes aspectos. O processo de gestão do sistema empresa, que é o planejamento, execução e controle, a avaliação de desempenho das áreas e dos gestores, que a responsabilidade pelos resultados da área de suas responsabilidades, né, que são responsabilidades pelos resultados das áreas de suas responsabilidades, o processo decisório, que pode ser centralizado ou descentralizado, e o comportamento dos gestores, ou seja, aqueles que tomam decisão, da motivação, capacidade empreendedora deles. Tudo isso vai fazer do modelo de gestão um modelo ideal para ser estruturado dentro de uma empresa. Depois dessa sinopse de modelo de gestão, vamos ao processamento da gestão. Então, temos o modelo de gestão e temos o próprio processamento dessa gestão. Vamos ver esse quadro aqui, que o processo de gestão ela envolve um planejamento estratégico, um planejamento operacional e a programação. Então, planejamento no nível máximo estratégico, planejamento no aspecto operacional e programação, para que aquele planejamento seja colocado em prática. Com isso, nós temos a execução do plano, que vai completar esse processo de gestão através do seu controle. Bom, já vimos aí que o processo de gestão ele tem a sua finalidade e tem o seu produto. Vamos ver em cada fase do processo quais são as finalidades e os produtos, os resultados de cada uma dessas fases. No planejamento estratégico, nós temos como finalidade garantir a missão e a continuidade. É o planejamento estratégico que vai garantir a missão baseada naqueles valores que nós vimos anteriormente e a própria continuidade da empresa. E o produto no planejamento estratégico são as diretrizes e políticas estratégicas da empresa. São essas diretrizes e políticas definidas no planejamento estratégico que vão ser utilizados depois dentro do próprio modelo de gestão pelos gestores tomarem as suas decisões. Vimos isso no conceito anterior, inclusive. O planejamento operacional ele tem como finalidade otimizar o resultado a médio e a longo prazo. Então, é esse planejamento que vai permitir com que os gestores tenham a visão a médio e a longo prazo dos planos da empresa. E, como produto, vai produzir o plano operacional da empresa. E, finalmente, a programação. A programação é a otimização no curto prazo daquilo que foi planejado para o longo e para o médio prazo, né? O planejamento estratégico e o planejamento operacional. Não podemos chegar ao planejamento estratégico sem passar pelo planejamento operacional. Não podemos chegar ao planejamento operacional sem fazermos uma programação operacional, para que isso possa ser viabilizado e os nossos objetivos empresariais possam chegar até ao planejamento estratégico almejado. Dito isto, com planejamento, com um programa operacional, nós podemos executar, então, esse plano de ação, onde a finalidade é otimizar o resultado de cada transação.
E o produto são as próprias transações, né? A execução é colocar tudo aquilo que foi feito, que foi elaborado dentro desse plano, desse macro e micro plano de ação na empresa, colocar isso de forma operacional. E, completando esse fluxo, nós temos o controle. O controle tem como finalidade corrigir e ajustar os rumos para sempre garantir a otimização de todo esse processo de todo esse processo operacional. Como produto, temos as ações corretivas, que vão ser inputs para uma retroalimentação desse planejamento estratégico final. Continuando então, nós vamos agora à controladoria na organização. Vamos falar agora de controladoria na organização. Então, temos aqui uma organização básica dentro de uma empresa, que tem como líder uma empresa, vamos chamar assim, de capital aberto, né? Que é uma empresa que tem uma estrutura organizacional grande e com capacidade para desenvolver todo esse processo científico de gestão de uma empresa, envolvendo a própria controladoria. Obviamente que empresas menores, elas não precisam de toda essa estrutura organizacional para poder desenvolver seu trabalho, porque seu trabalho é desenvolvido ali na prática sem que seja necessário uma estrutura tão grande, tão como é que eu poderia dizer, tão formal e segregada, né, por áreas, por departamentos, por gestores, para poderem tomar suas decisões. Você vai lá na padaria e você vê que o próprio dono da padaria é ele que vende, é ele que controla, é ele que planeja, é ele que faz praticamente tudo. Quanto melhor for a eficácia dessa empresa, ele vai se ampliando, claro, tendo também o dono como aquele empreendedor que procura reinvestir dentro da empresa para que sua empresa vá crescendo. E quanto maior vai ficando aquela empresa, digamos que ele começou lá como uma padaria simples que só vendia pão e alguns produtos relacionados com o pão. Mas ele foi crescendo, ele foi reinvestindo na empresa, e aí ele foi precisando melhorar seus controles, melhorar a sua forma de trabalhar. E aí de padaria ele já passou a ser um mercadinho, do mercadinho cresceu, passou a ser uma delicatessen, e aí vai crescendo. Quanto mais ele vai crescendo, mais ele vai precisando de implementar estrutura organizacional, controle, planejamento, descentralização, contratação de novos colaboradores, porque ele já não pode tomar conta de tudo. Então, essa é a rotina de uma empresa quando ela se evolui até chegar a uma grande empresa. E este modelo de organização que nós estamos apresentando aqui é um modelo de organização de uma grande empresa, obviamente, onde ela tem o seu presidente e abaixo do presidente seus vice-diretores que podem atuar como diretor de produção, diretor administrativo financeiro e o diretor de comercialização, cada uma com uma visão operacional. E dentro de cada um deles tem uma estrutura que dá suporte para as tomadas de decisões deles, né? Embaixo da direção administrativa e financeira está lá o controller e o tesoureiro. E alguns podem perguntar, mas por que o controle e o tesoureiro estão separados dentro dessas estruturas? Porque quem controla não paga. Quem paga não controla. Princípio
básico de controle interno, vocês já devem ter estudado, claro, e se lembram perfeitamente das aulas do professor Paulo Sávio, quando ele falou sobre segregação de funções. Então, o princípio da segregação de função básico é quem controla não paga. Quem é que paga dentro dessa estrutura? O tesoureiro. Quem é que controla? O controller. Então, os dois não podem andar juntos. Eles têm que andar em paralelo. Mas o controller se utiliza das informações do tesoureiro para gerar as suas informações internas, né, que são exatamente o output da sua área, porque são essas informações que vão ser encaminhadas para o ambiente interno e o ambiente externo quando necessário. Então, essa é uma estrutura básica de uma organização de grande porte, evidentemente. E a estrutura da tesouraria, que envolve todas as finanças da empresa? Ela, naturalmente, precisa de um sistema que possa fazer uma integração de todas as atividades dessa tesouraria, e esse sistema nós chamamos de Sistema de Informação da Tesouraria, ou abreviado CIT, ou simplesmente CIF, Sistema de Informação de Finanças. Essa particularidade de sigla, cada empresa pode criar dentro da sua estrutura. Ligado ao setor financeiro, né, a estrutura da tesouraria, nós temos a área de planejamento e temos a área de operação. O que faz a área de planejamento financeira dentro de uma estrutura de tesouraria? Faz o planejamento financeiro de longo prazo, né? É o banco interno, captação de recursos através de financiamentos, debêntures e dos próprios acionistas, e o planejamento de controle financeiro de curto prazo. Então, temos aqui o planejamento de controle financeiro de curto prazo, o planejamento financeiro de longo prazo. E o que faz a atividade operacional dessa tesouraria, né? dessa estrutura de finanças da empresa? Faz aquilo que é o trivial, a rotina do dia a dia, que é o controle de conta a receber, o controle de contas a pagar, o controle de contas cambiais quando ela se envolve com o mercado externo, a administração de excedente de caixa quando a empresa tem excedente de caixa, o que fazer com esse excedente? Aplicar. Aonde eu vou aplicar? Vou aplicar na poupança. Eu vou fazer uma aplicação de curto prazo, vou fazer uma aplicação de longo prazo, vou fazer aplicações no mercado, através de bolsa, através de títulos públicos, através de títulos pré-fixados. Enfim, essa decisão é toda tomada a partir desse excedente de caixa, e o próprio responsável pela tesouraria é que vai definir aonde esse excedente de caixa vai ser aplicado. Ou pode ser até reinvestido dentro da empresa. Tudo isso depende das premissas, das definições, das definições lá dentro das missões e objetivos da empresa. Tá? E, finalmente, a gestão do risco financeiro da empresa. Então, essa é a estrutura da tesouraria dentro de uma empresa de grande porte. Na sequência, nós vemos aqui a estrutura de uma controladoria e o relacionamento da controladoria com as diversas áreas da empresa, né? Então, temos aqui na plataforma inferior a controladoria, que é a seguradora da eficácia empresarial da empresa, porque é ela que vai dar inputs para a decisão dos executivos da empresa, aqueles que têm a responsabilidade de tomar decisão. Ela, naturalmente, ela tem sobre a responsabilidade dela uma estrutura muito pesada de sistema de informação de apoio às operações, né? Sistema de informação de apoio à gestão, e ela também se relaciona com praticamente todas as áreas da empresa, com a área de compras, com a área de produção, com o desenvolvimento de produtos, com a área de comercialização e também com a área de finanças, né?
Então, essas áreas de responsabilidade, a controladoria toda ela se relaciona com isso. Porque, vejam só, se o orçamento é feito pela controladoria, como é que ela vai controlar, vai fazer esse orçamento, vai direcionar a execução desse orçamento, se ela não tiver um envolvimento com todas essas áreas de responsabilidade? Não pode. Então, ela, dentro da empresa, ela, tirando os executivos, né, ela é a área que mais tem relacionamento dentro dessa organização. Isso tudo está relacionado com as missões, crenças e valores dessa empresa, né, que vão gerar produtos, serviços e processos a partir dessa estrutura, onde a controladoria é uma área-chave dentro da organização. A estrutura para baixo da controladoria, ela tem sobre a sua gestão relações com os investidores, que é ela que fornece informações para os investidores, relação com o sistema de informação gerencial. Lembra-se que anteriormente eu falei que ela se correlaciona com todas as áreas da empresa. E para que ela tenha as informações dentro da sua área, para que ela possa gerar informações para o público interno, o público externo e o público remoto, ela precisa ter um sistema de informação gerencial, um SIG, de forma que ela obtenha, através desse sistema, todas as informações que ela precisa para gerir o processamento da sua área, da controladoria de uma forma geral. Esse é o processamento dela, né? O input é a informação, o banco de dados de toda a empresa, de todas as áreas, áreas da empresa. O processamento é exatamente executado através desse grande sistema de informação gerencial que dá a ele subsídios para que ele produza o output dele, para que ele produza o resultado pelo qual ele existe ali, que são as informações. Ele não executa nada, a controladoria não executa absolutamente nada, mas ela é o grande responsável de produzir informações para que os responsáveis pela execução possam fazer aquilo que é da responsabilidade dele, que é tomar as decisões. Então, essa área ela tem também ligada a ela, em algumas organizações, a auditoria interna. E aqui fica uma pergunta bem técnica para vocês responderem. A auditoria interna ligada à controladoria, está correto isso? Está correto a auditoria interna estar ligada à controladoria? É isso mesmo? Ou algumas empresas que adotam essa plataforma de organização, elas estão pecando por colocar a auditoria interna subordinada à controladoria? Eu vou dar a minha opinião. Na minha opinião, inclusive como auditor externo, eu não colocaria a auditoria interna subordinada à controladoria por uma questão muito simples, muito óbvia até. Ora, se o auditor interno ele tem que ser o responsável por elaborar relatórios de auditoria, que vai verificar a eficiência, eficácia, os controles internos, a eficácia dos controles internos e a execução desses controles internos segundo aquilo que já foi planejado. Como é que eu, como auditor interno, eu vou executar a auditoria interna em cima de uma área cujo responsável por essa área eu sou subordinado? Não faz sentido, é um conflito de interesses. Né? Como é que eu vou criticar o meu próprio chefe? Ou a área em que o meu chefe é o responsável, que é a controladoria? Não faz sentido. Por isso, na minha opinião, a auditoria interna jamais deve ser colocado como uma unidade subordinada à controladoria. Ela tem que ser colocada subordinada à organização, à área máxima da empresa.
porque aí ela tem independência dentro da empresa para poder fazer a auditoria de todas as áreas sem ter nenhum conflito com qualquer uma delas. Portanto, eu coloquei aqui a auditoria interna subordinada à controladoria, mas isso não quer dizer que esteja certo. Na minha opinião, portanto, não está certo. A auditoria interna está subordinada à controladoria. Como áreas operacionais da controladoria, nós temos duas áreas básicas: o planejamento e controle e a escrituração. Qual é a responsabilidade do planejamento e controle? O orçamento, projeções e análise de investimentos, a contabilidade de custos, que é a contabilidade gerencial, a contabilidade por responsabilidades e o acompanhamento do negócio através ou estudos especiais, que porventura a controladoria seja orientada a executar um projeto especial, né? Um estudo especial e o acompanhamento do próprio negócio da empresa. Se esse negócio ele está evoluindo, está estagnado, o que precisa, quais são as necessidades que a empresa tem para poder alavancar o seu negócio. Essas informações todas o executivo vai receber da nossa controladoria. E a outra área importante dentro da estrutura da organização da controladoria é a área da escrituração. E como o próprio nome diz, escrituração é o quê? É a contabilidade societária, o controle patrimonial, que é obrigatório, e a contabilidade tributária. Essa é a estrutura mais adequada para uma controladoria dentro de uma grande empresa, né? Então, a controladoria é a responsável pelo sistema de informação contábil gerencial da empresa, resumindo tudo isso. Ela deve atuar fortemente em todas as etapas do processo de gestão da empresa, sem tomar nenhuma decisão, apenas fornecendo informações para os executivos. A controladoria não pode se furtar também às suas funções de execução das tarefas regulamentares. E é aí, e somente aí, que a controladoria toma decisões, dentro da sua própria área, né? É isso que esse texto aqui está querendo dizer. A administração do sistema de informação gerencial deve ter o monitoramento permanente do controller para alcançar a integração. Então, essa administração do sistema de informação gerencial é monitorado diariamente por essa área, pela controladoria. Bom, agora nós vamos entrar no nível mais abaixo, né? Falamos da empresa, de toda a estrutura empresarial, falamos da controladoria, agora vamos falar sobre ele, o controller. E aí vem a pergunta: qual é o papel do controller? O que o controle tem como responsabilidade de fazer, né? Nesse processo todo que envolve desde a estrutura primária da empresa até o trabalho propriamente dito e a organização de um departamento de controladoria, qual é o papel desse controle nisso tudo? E aí que a gente vai relacionar aqui esses papéis. Monitoramento do sistema de informação gerencial, que acabamos de falar anteriormente, que é aquele sistema que consolida todos os sistemas da empresa, né? Sistema de compra, sistema de venda, sistema financeiro, sistema patrimonial, ele tem acesso a todas essas informações. Apoio aos demais gestores, porque a controladoria é um órgão de apoio, não é um órgão de execução, é um órgão estritamente de apoio. Ele exerce influência na tomada de decisão e persuasão, né? Porque o controle ele tem a informação e vai entregar essa informação para os gestores tomarem a decisão. E ele pode sim persuadir esses executivos a tomarem a decisão de acordo com aquele planejamento estratégico que o controller tomou ali na sua definição de objetivos da empresa. Então ele exerce influência e exerce persuasão também. E o controller não toma decisões operacionais
operacionais, exceto na sua própria área. E ali ele é um executivo dentro da sua área. Ele tem colaboradores que estão ligados a ele. Ele tem outras subestruturas que estão ligadas a ele. Então ele precisa tomar decisões, precisa agir dentro da sua área para que a máquina chamada controladoria possa funcionar azeitada e produzir aquilo pelo qual é o objetivo final da controladoria, que são as informações. Ok, gente? Muito bem. Vamos falar um pouco desse sistema chamado Sistema Integrado de Gestão Empresarial. O que é esse tal SIG? Nós acabamos de falar isso, né? Eu me antecipei até. Esse SIG ou SIG, como quiserem, é um sistema que integra todos os outros sistemas da empresa, como gerenciamento de compras, gestão financeira, gestão de estoque, padronização de descrição de materiais, análise administrativa, recepção e expedição, engenharia e custo, apontamento de horas, e aqui envolve folha de pagamento, envolve todas as atividades da área de relações humanas e recursos humanos, controle da produção, administração de venda. Então, o SIG é esse sistema integrado de todos os sistemas da empresa que a controladoria tem como monitoradora. É ela que monitora esse sistema, porque ela precisa ter acesso a todas as informações. Não toma decisão em absolutamente nenhuma dessas áreas. Ela se utiliza das informações de todas as áreas para o seu papel principal, que é produzir informações. Tá? Então, são assim denominados os sistemas de informações gerenciais que têm como objetivo fundamental a integração, consolidação e aglutinação de todas as informações necessárias para a gestão do sistema empresa. Os sistemas integrados de gestão empresarial também têm sido denominados de ERP, e esse é um jargão mais conhecido entre as empresas, entre as pessoas da área de informática, entre as pessoas da área de gestão. Né? E ERP significa Enterprise Resource Planning, ou seja, planejamento de recursos empresariais. Outra denominação dada ao ERP também é o BIS, Business Information System, ou seja, sistemas de informações de negócio. Esse SIG ou SIG é um recurso extremamente necessário, especialmente para, óbvio, as grandes e poderosas empresas. Tá? Fatores que induzem o SIG ou SIG são o movimento de integração mundial das empresas transacionais, exigindo tratamento único e em tempo real das informações. Antigamente esse SIG, ele não, e eu passei por isso, não era online, né? Mas hoje você tem o sistema de informação gerencial que funciona online, real time, onde a produção do dia já chega até o gestor da controladoria no mesmo momento. Ele tem uma informação bem atualizada de tudo que acontece na empresa. Né? O financeiro está lá executando compras, executando venda, a informação já está chegando ali à controladoria em quase que em tempo real, com algum delay, evidentemente, mas praticamente em tempo real. Na minha época, não existia esse tipo de rapidez de processamento. Para você obter uma informação, mesmo com os remotos sistemas informatizados, levava algum tempo. Então, o delay entre o processamento e o resultado era um pouco maior. Hoje não, esse delay é infinitamente muito menor. A tendência de substituição de estruturas funcionais por estruturas ancoradas em processos. Essa é uma tendência que já existe até nas pequenas empresas, né? Então nas grandes empresas nem se fala. A integração viabilizada por avanços na tecnologia de informação dos vários sistemas de informação em um sistema único.
integrado. Então nós temos aqui que nós estamos hoje super integrados, né, com todo mundo. O que se faz lá no Oriente, nós sabemos o reflexo aqui no Ocidente. É só trabalhar com bolsa de valores que você pode perceber isso imediatamente. Esses dias eu faço investimento na bolsa, e esses dias eu estava lá no home broker, lá, vendo como é que estava a situação dos meus investimentos, e é impressionante a velocidade com que você tem uma variação para cima e para baixo em tempo quase real dessas bolsas, produzidas pelos efeitos remotos e próximos das empresas que estão ali com suas ações negociadas. Então, hoje nós estamos completamente interligados com todo mundo. Você tem uma mídia social hoje que se liga com todo mundo. Você tem empresas que estão completamente interligadas entre si, e uma que investe na outra, e uma que depende da outra, e por outro lado ela também é uma fonte de recursos para uma outra. É impressionante a ligação que nós temos hoje em dia envolvendo cada uma das empresas no cenário mundial como um todo. E aí vem esse quadro onde mostra como nós estamos interligados no ambiente de negócio, né? O workflow, né, o fluxo de trabalho, a Internet Commerce Web, e o momento em que nós estamos vivendo é muito propício para falar sobre esse Internet Commerce Web, porque por conta dessa pandemia as empresas tiveram que usar toda a sua capacidade criativa para poder entregar o seu produto, ter o cliente procurando eles através da internet. A evolução da Internet Commerce foi extremamente elevada nesse período de pandemia, e isso não vai parar, com certeza isso vai continuar, e porque ele traz também alguns benefícios para a empresa. Vender através da internet, você tem redução de custo, e esperemos que também tenhamos redução de preços e haja uma competitividade melhor, né, dentro do mercado como um todo. E o sistema de informação gerencial, ele captura todas essas informações, né? E é ele que produz o ciclo do processo de gestão, que é a otimização do lucro e a criação de valor para aquela empresa. E os ambientes internos de negócio são os recursos financeiros, recursos físicos, recursos humanos e recursos tecnológicos. Dentro da empresa você tem esse ambiente para que a empresa possa girar como uma máquina engrenada em todas essas variáveis que envolve o input, processamento e o output de uma empresa, e a controladoria não está longe desse processo. Tá? Bom, nós vamos dar uma parada agora e vamos dar continuidade nesse vídeo num outro arquivo, para que o vídeo não fique muito grande. Então é só uma paradinha só. A gente vai e volta rapidinho. Tá bom? Até daqui a pouco.